Tô de férias. Oferecimento CVC, sempre com você. Tô de férias, quero sol e alegria. Felicidade chegou pra ficar. Tô de férias, viajando com a família. Amor e liberdade estão no ar. Faz as malas, vem comigo. Minha amiga, meu amigo. Tô de férias, tô de férias, tô de férias, tô de férias com você. Tô de férias com você. Minas Gerais é um estado representado por cheiros e sabores irresistíveis e paisagens deslumbrantes. Isso sem falar no jeitinho mineiro, uma coisa meio caipira, meio cidade grande, mas que cativa todo mundo. Conhecer as cidades históricas de Minas é como viajar no tempo, um jeito encantador e inesquecível de conhecer e entender melhor a história do nosso Brasil. Turistar por essas cidades é o sonho de qualquer brasileiro. Nas cidades históricas teremos a companhia da minha mãe, Dona Maria Lúcia, e da minha tia, Maria Tereza. Dá só uma olhada no que vamos curtir hoje. Vamos conhecer as principais cidades históricas de Minas Gerais e seus pontos turísticos mais visitados. Na Bela Diamantina, vamos conhecer a casa de Juscelino Kubitschek e o Caminho dos Diamantes. Em Congonhas, iremos até o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos para admirarmos as obras do mestre Aleijadinho. Um passeio de Maria Fumaça até a bela São João del Rei. Visitar Mariana, a primeira capital do estado de Minas Gerais. E ainda tem o berço da Inconfidência Mineira, Ouro Preto. Todos esses passeios faremos juntos pela CVC. Não saia daí. Tudo isso e muito mais é daqui a pouco. Nós vamos desembarcar em Belo Horizonte, a bela capital mineira, e depois vamos de carro até Ouro Preto, onde passearemos e também ficaremos hospedados. Assim que chegamos a Belo Horizonte, um carro providenciado pelo nosso guia da CVC já nos esperava para irmos até a fabulosa Ouro Preto. O estado de Minas Gerais é o segundo maior em capacidade hoteleira do país. Entre os que ficam na região das cidades históricas, encontramos hotéis bem peculiares, como a Pousada do Arcanjo, onde estamos hospedados, que acompanha o estilo colonial da cidade com todo o aconchego para tornar nossa estada ainda mais agradável. Olha aí, pessoal, que legal. Eu tô aqui hospedado no Hotel Pousada do Arcanjo. E olha como é que a galera fica trajada aí. Aí. Bom dia, é um prazer recebê-los. Bom dia, Benício, tudo bem? Todo dia. Olha aí, galera. E aí, como é que é trabalhar com essa roupa? Oh, é bom demais. Fazer uma homenagem ao Hotel Pousada do Arcanjo representa, né? Somos um hotel temático, Mário. E a gente faz uma homenagem aos grandes inconfidentes e personagens do século XVIII. Assim eles se vestiam naquela época. É muito legal. Você chega aqui e simplesmente o cara tá assim, ó, de época. E a galera se diverte? Se diverte bastante. Todo mundo que chega quer tirar uma foto, né? Todo tirar mundo, uma foto. Todo mundo quer tirar uma foto com a gente e fazer bastante perguntas, né? Que é o mais importante, a curiosidade das pessoas que aqui veio com a história que Ouro Preto representa. Apesar de estarmos confortavelmente instalados em Ouro Preto, vamos começar nosso tour nas cidades históricas pela charmosa Diamantina. Diamantina fica a 379 quilômetros de Ouro Preto. Depois que a mineração encerrou, personalidades como Chica da Silva e o ex-presidente Juscelino Kubitschek mantiveram a cidade em evidência.
A gente agora fica nas mãos do guia da CVC. Eles são encarregados por mostrar cada cantinho e contar as histórias desse lugar incrível. Maravilha ter vocês de volta aqui, hein? Que bom. Mas a gente adora Minas Gerais, né? E agora, na verdade, o nosso passeio vai ser conhecer as cidades históricas. Pois é. Vamos começar aqui em Diamantina e vamos terminar lá na cidade de Ouro Preto. Tem que admitir que era um sonho meu conhecer Diamantina, Ouro Preto. É legal para vocês conhecerem ainda melhor sobre Diamantina, sobre vários personagens da cidade. Eu vou apresentar para vocês um amigo meu, o John. Opa! É o John Mineiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, John? Essa é minha mãe, Maria Lúcia. Olá, Mário, tudo bom? Ju, Tereza. Tereza. Eu vou caminhar com vocês na cidade. A gente vai começar pela casa de uma pessoa muito conhecida, o presidente Juscelino Kubitschek. Ele nasceu aqui, exato. ele nasceu num casarão no centro, lá embaixo, tá? Vovô falava E dele. após a morte do pai dele, eles vieram morar nessa casinha pequena aqui em cima na rua São Que a gente Francisco. pode visitar agora, é Com isso? certeza. Vamos lá. Então, topa? Claro. Opa, Vamos? Antes de conhecer a casa do presidente, tivemos o privilégio de passar pela antiga residência da famosa escrava Chica da Silva. Juscelino foi presidente do Brasil de 1956 a 1961 e foi o responsável pela construção de Brasília. É uma casa muito simpática, muito bonita, tá? Arquitetura mineira, né? Tradicional. Aí tá, casa de Juscelino. A simplicidade da casa de Juscelino retrata o que ele foi em sua vida pública. Um homem simples, um médico que saiu de Diamantina para ser presidente. O Juscelino, então, ele viveu nessa casa, né? A parte passou a infância, a adolescência dele. Todas as citações que estão escritas nas paredes são dos 2 livros que ele escreveu. Meu Caminho para Brasília e Por que Construir Brasília. A casa foi construída em pau a pique e mantém o estilo colonial do século XVIII. Aqui, Juscelino passou sua infância e adolescência. Então essa casinha é uma casinha muito simpática, estejam à vontade, podem visitar à vontade, o quarto dele fica logo aqui ao lado. Vamos conhecer então? Pela casa encontramos fotos, recortes de jornal e objetos. Alguns ambientes, como o quarto e o último consultório médico de Juscelino, também foram reproduzidos. Ele foi uma pessoa muito importante. Então nós, mineiros, tínhamos muita ligação com ele, então eu não esqueço dele. O Juscelino é uma pessoa que eu acho que o Brasil inteiro não deve esquecer, né? Criação de Brasília, a forma que ele trabalhou. Estamos em Diamantina, onde ele nasceu, onde ele foi criado. E aí eu senti que realmente Diamantina, além de linda, foi para ele o local de exemplo dele. Tá muito bom conhecer toda a história de uma pessoa que foi tão importante para o Brasil e nessa cidade linda que ainda vamos passear. Bom, pessoal, a gente vai conhecer agora o Centro de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. É um lugar muito interessante e é um dos lugares mais fotografados em Diamantina. Porque serviu como ícone para a elevação da cidade a patrimônio da humanidade pela Unesco. Um grande orgulho da cidade. Né? Sim, um grande orgulho da cidade. Vamos lá pra gente conhecer. Vamos, claro. Nossa, que legal! Esse é um dos maiores símbolos da cidade. São 2 casarões ligados por um corredor de madeira. No primeiro, que pertenceu a Josefa Maria da Glória, que dá nome ao prédio, funcionava um educandário. Já o segundo era uma casa de jogos. Ambos foram adquiridos pelas irmãs de São Vicente de Paula. Foram elas que mandaram construir a passagem entre os 2 edifícios. Bom, pessoal, aqui nós temos um oratório de época, do século XVIII. Existem vários pintores da época em Minas Gerais, o mais conhecido deles é o mestre Ataíde, mas esse pintor é um pintor local. E a técnica que ele usou aqui é muito interessante, é o único também, ele usar os 2 ouros, tá vendo? Um ouro polido e o ouro sem polir, exatamente para dar uma profundidade. Você vê que é uma peça belíssima, né? Pelo tamanho desse oratório, né? E a decoração dele é um espetacular, né? E a tela principal aqui é a Anunciação de Nossa Senhora. Andar pelo passadiço é uma atração à parte, uma intrigante viagem no tempo. Os 2 prédios foram restaurados e estão sempre abertos à visitação. Dentro deles encontramos objetos de época, mobílias, obras de arte sacra e outros objetos ligados ao estudo da geociência. Nossa história, gente, é um pouco diferente do resto da história do país e de Minas Gerais, porque tem as vilas do ouro, e no nosso caso aqui foi a questão da descoberta do diamante. O diamante aqui,
ele era usado para marcar jogo. Como se usa milho, feijão, né? Era tento de jogo. Isso durou um período grande até por volta de 1730, que a coroa portuguesa teve notícias que diamantes daqui estavam sendo comercializados em Amsterdã. A coroa portuguesa tinha o monopólio do diamante. Se fosse pego como diamante, que você não declarou ele, podia ser degradado, né? Você podia ter seus bens confiscados pela coroa e você era degradado. Como a gente está no Centro de Geociências, aqui tem uma sala de pedras e a gente vai ver um diamantezinho pequenininho, chamado olho de mosquito. Mas vocês vão ver o brilho que essa pedra tem. Vamos lá? Vamos, poxa, que legal. Esse diamante é um microdiamante, né? Mas você vê já... Olho de mosquito. Olho de mosquito, né? Agora você vê essa pedra pequena, como ela brilha. John, muito bacana. A gente queria agora conhecer uma pedrinha um pouquinho maior pra gente ter uma noção. Eu, pelo menos, nunca vi. Tô doido pra ver, né? Eu vou levá-los numa loja. Tem bastante diamante, tem pepita de ouro. Tem umas pedras lindíssimas. A gente vai lá. A história de Minas Gerais começa com a procura de suas riquezas minerais. As primeiras descobertas são de 1554. Hoje, o estado é conhecido internacionalmente pela riqueza de seu subsolo. Além do ouro, podem ser encontradas esmeraldas, topázios, diamantes, entre outras. Nossa, que coisa linda, hein, John? Isso aqui tem uma variedade incrível de pedras, entendeu? E de várias partes do Brasil. E aqui é o quartzo, né? Todo o quartzo que você está vendo aqui é da região nossa. Qual aqui. que é o quartzo, exatamente? Quartzo, esses aqui, ó, quartzo, tá vendo? Ah, quartzo são os aqui brancos. tem outra variedade de quartzo aqui e aqueles coloridos ali também. Aqui você vê, né, que ele tem muita variedade, né? Várias pedras também, esses são né? da região, sim, tem várias pedras, né? Geralmente cada pedra tem uma energia, tem um significado, cada atrai pedra alguma tem coisa energia. legal, é o que eu acho bacana. A dureza do quartzo é numerada Você viu? Eu não sabia. tá? O diamante é 10. Ah, então o diamante é muito É mais... a rocha mais dura que existe. O diamante. Mas falar em diamante, é aqui que a gente vai achar o diamante? Você só quer ver o diamante ou você quer? vovó, fala Só aí. ver, só ver. Diamante não, pra ver. por favor, aqui. Este é diamante, a pepita de ouro. Olha que legal, Tê. Tá? E esse aqui é o brilhante, ó. Aquele mais brilha, né? Porque já tá lapidado. já tá lapidado. Esse, né? Pensando como brilha, né? De onde você olha, ele tá brilhando. Você olha aquele brilho, você olha aquele brilho. Por todo lugar que você olha, ele incide luz, né? Que legal. A lapidação faz isso. Milhares de São espelhinhos, né? as facetas, né? E as facetas prende a luz dentro do diamante. Isso. Então ela Uma rebate devolve pra outra. ela volta pro núcleo dele. Nossa, tá? muito Por isso inteligente que esse é o diamante é especial. Por Diamante isso que ele é uma pedra bruta e tem um valor, e quando eles lapidam tem outro valor. Por exemplo, esses aqui lapidados, ó, eles vão valer mais do que esses aqui, ó. Entendi. O que define o quilate do ouro? 18 quilates, 24? Como é que define? É o grau de isso? pureza dele. O ouro é 24 quilates, né? Sempre 24? Não, o puro. O Porque puro. às vezes tem ouro dependendo da região. Ou tem muito minério de ferro, como ouro preto, por exemplo. Né? Por isso que o ouro lá chama ouro preto, porque o minério de ferro escurece o ouro. Agora, aqui é ele puríssimo. Nossa, olha a Aí cor para disso, você né? fazer joia, você tem que misturar ele. Ah, é? Com prata, com cobre. Aí você poder faz dar uma forma. liga. Por isso que a maioria das joias é 18 quilates. É a mistura que tem para dar maleabilidade no ouro. Porque assim, ele puro aqui, ele Muito duro. quebra. Entendi, ele não envergaria. Não, né? exatamente. Ah, Você tá. Então entendeu? ele só É uma enverga e liga. entra em formato porque entra numa liga. De Exatamente. metais em que o ouro é a maior parte, né? Exatamente isso. Como é sensível, né? É tão bonito, reflete uma luz assim que você fica até meio hipnotizada. É muita beleza, é muito brilho e cada uma tem a sua particularidade. É difícil você dizer uma que seja mais bonita, elas têm várias formas, na verdade. São feitas delas, né? Várias formas. Aqui mesmo nessa loja você vê animais. Nossa, eu vi uma águia ali que eu fiquei apaixonada, assim. Não tem jeito, né? Alguma lembrancinha eu vou ter que levar. Eu tava ali olhando se eu levo um enfeite de mesa com algumas uvas, mas eu vou levar. Uma pedrinha eu vou levar. Demais ver e conhecer de perto toda essa variedade. E ainda tem muita pedra preciosa pra gente ver. Agora nós vamos conhecer um marco da história da economia do Brasil, o caminho dos diamantes,
São 178 quilômetros de Diamantina a Ouro Preto. Aqui é o marco zero do Caminho dos Diamantes. Toda essa calçada de pedra até embaixo. Do sul da Bahia e do norte de Minas, o caminho era por aqui para chegar em Diamantina. Exatamente. Aqui vinha todo tipo de mercadoria, tanto mercadoria de comércio, como o diamante e o ouro do Rio Jequitinhonha. Mas não era uma entrada clandestina, era uma entrada oficial. Não, oficial, estrada real. Aqui é o Caminho dos Diamantes. Então por aqui passava realmente a economia, né? A economia passava por aqui. Entendi. Então daqui vinha diamante, ouro, tudo, escravos, especiarias. Especiarias, carne salgada, que vinha da Bahia, né? Então isso aqui era tipo uma grande avenida hoje nossa, né? Era uma estrada. Entendi. Isso aqui funcionava tipo como, sei lá, a única entrada, tipo como uma alfândega, algum tipo... Sim, era uma das entradas, mas embaixo, o pessoal que faz pesquisa dizem que ali tinha um dos postos de controle de imposto. Da coroa portuguesa. Tanto o controle de imposto, né, como o controle também dos escravos. Como é que se chamava o imposto? Não, era o quinto. Né? Tinha o imposto por captação, era você pagava por negro que você tinha trabalhando, e tinha o quinto. Eu, como ator, já participei de uma minissérie chamada Quinto dos Infernos. Por que essa expressão Quinto dos Infernos? É uma expressão muito usada. Tem a ver mesmo? Tem a ver, porque o pessoal achava que era abusivo, né? Então às vezes chamava o intendente, que cobrava os intendentes, né, de demônio. Então ficou essa coisa como Quinto dos Infernos. O pessoal já naquela época achava muito abusivo, né? Claro. Essa cobrança de impostos. Cara, fantástico, John. Muito bacana ter a oportunidade de vir aqui e ver de pertinho, né? Um pouquinho dessa história tão importante do nosso país, né? Muito lindo. E ver Diamantina daqui acho que é um sonho realizado. Com esse visual incrível, nos despedimos de Diamantina. Mas calma, porque essa foi a primeira parte das cidades históricas que vamos conhecer. A nossa aventura continua na cidade de Congonhas, que fica a 361 quilômetros de Diamantina. É aqui que vamos encontrar as obras de um dos maiores artistas do estilo barroco. Será que você aí em casa sabe de quem eu estou falando? Que lugar espetacular, hein, galera? Diz aí. Que, na verdade, esse conjunto que tem aqui é um conjunto patrimônio cultural da humanidade. E é aqui que está localizada as principais obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. As obras que ele fez aqui em Congonhas durou aproximadamente 9 anos para fazer um total de 84 peças que estão distribuídas em todo esse conjunto aqui. São lindas. As obras que estão abrigadas nas capelinhas, elas são feitas todas de madeira cedro. Dentro das capelas encontramos mais de 60 obras que representam os últimos momentos de Jesus. A gente, claro, estuda na escola, nos livros, sabe da história fantástica que é a história de Aleijadinho. No final da vida ainda conseguiu energia para fazer todas essas obras que a gente está vendo aqui. Obras respeitadíssimas no mundo inteiro. Hoje isso aqui é tombado, tem segurança. Fico muito feliz de chegar aqui e saber que hoje você não pode entrar ali nas casinhas porque as obras estão preservadas ali dentro. São obras de madeira que requer todo esse cuidado e merecem todo esse cuidado pela história. Eles construíram um museu em homenagem às obras de Aleijadinho e a minha mãe não conhece, nem a Tereza, então a gente vai aproveitar e o Tô de Férias também vai trazer essa surpresa deliciosa para a vida delas, assim como para mim, assim como para de vocês todos. Inaugurado em dezembro de 2015, o Museu de Congonhas é o mais novo espaço dedicado à obra de Aleijadinho e fica bem ao lado do santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Aleijadinho, ele foi uma pessoa fora de série. Como é que uma pessoa, como ele tinha problemas com as mãos, coitado, que amarrava, que fazia, fez tudo que fez, foi uma coisa fora. Eu acho que Deus ajudou ele a fazer tudo que ele fez, porque ele deixou a história de Jesus toda aqui. A exposição é muito rica. Durante o circuito dá para conhecer todos os detalhes da obra de Aleijadinho. Agora nós vamos conhecer a charmosa cidade de Tiradentes, que fica a 160 quilômetros de Ouro Preto. Cada cantinho aqui tem uma história a ser contada pelos guias ou pelos moradores, e tem fama de serem muito hospitaleiros. Nossa primeira parada foi na Matriz de Santo Antônio. É muito lindo isso aqui, cara. Minha mãe. É maravilhoso. Impressionante, né?
quando estávamos chegando e olhando a igreja por fora, jamais vocês vão imaginar a riqueza no seu interior. Exatamente. Os grandes lugares, as belas pinturas e todo esse ouro justificam a fama dessa igreja ser uma das mais ricas e impressionantes de Minas Gerais. Aqui dentro, só para vocês terem uma ideia, na construção dessa igreja, que começou em 1710, eles conseguiram revestir a igreja com 482 quilos de ouro por dentro. A gente vê tudo ouro, né? Agora, esse ouro da igreja, normalmente, é uma camada fina, é uma folha de ouro. Porque toda essa obra de arte trabalhada nas esculturas é trabalho feito na madeira. Então, isso que eu ia dizer. Eu sei que o ouro aqui chama atenção, mas o trabalho em si é lindo, né? Independente mais importante, né? do ouro, né? O passeio de Maria Fumaça até São João del Rei é mais que uma tradição. É uma divertidíssima obrigação para quem vem a Tiradentes. Foi uma surpresa para mim. Eu já vim várias vezes a Tiradentes, a Minas Gerais, mas nunca tinha andado de trem. Nunca tinha feito o circuito Tiradentes-São João del Rei e vice-versa. Muito, muito legal, porque para quem é apaixonada por natureza, a gente passa num espaço fantástico. Eu fico assim, namorando tudo, todos os animais, toda a natureza, a serra. A Estrada de Ferro Oeste Minas liga a cidade de Tiradentes a São João del Rei e foi inaugurada por Dom Pedro II em 1881. Ela abre caminho em meio à Mata Atlântica e o Cerrado, em um belo passeio pelas serras locais. São 12 quilômetros de travessia e essa é a mais antiga Maria Fumaça em operação no Brasil. Então, cidades históricas realmente é interessantíssimo, né? Para mim é muita novidade, porque nunca tinha vindo para cá, não conhecia e não tinha essa bagagem histórica nem familiar, né? Que o Mário tem, né? Que a mãe dele e a tia dele estão encantadíssimas, mas não é a primeira vez que elas vêm, então elas têm muitas coisas aí que elas estão nos ensinando e comparando e é muito legal, realmente é enriquecedor. A cidade de São João del Rei é ótima para quem procura artesanato. Aquela lembrancinha para os amigos e parentes ou mesmo para decorar a casa. Além desse clima de tranquilidade, em São João del Rei as histórias e lembranças do Brasil colônia continuam vivas. Por ali estão belos sobrados e casarões, como o Solar dos Neves, que ainda hoje pertence à família do ex-presidente Tancredo Neves. Vale a pena conhecer também a Ponte do Rosário, cartão postal da cidade. Ela liga a Ponte da Cadeia e prédios coloniais. E aí, curtindo essa viagem? Lembre-se, você também pode realizá-la com a CVC, que te leva para as cidades históricas de Minas Gerais com muito conforto, ótimos preços e um atendimento de qualidade. E chegou a hora do nosso quiz Tô de Férias. Arraial do Tejuco é o nome antigo de qual cidade histórica mineira? Letra A, Tiradentes. Letra B, Ouro Preto. Ou letra C, Diamantina? Já eu dou a resposta para vocês. Tô de Férias. Oferecimento CVC. Sempre com você. Eita, trem bolso! O Tô de Férias especial de Minas Gerais e cidades históricas está imperdível. Embarque com a gente nessa viagem! E a resposta do nosso quiz Tô de Férias, acertou você que escolheu a letra C. É isso mesmo, Arraial do Tejuco era o nome antigo da cidade histórica mineira, Diamantina. Depois de rodar por tantas cidades mineiras históricas, chegamos àquela que foi a primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais, Mariana. Ela fica bem pertinho de Ouro Preto, aproximadamente 15 quilômetros. Caminhar por suas ruas nos leva a outros tempos. O ritmo lento da cidade, toda cercada por verde, faz os turistas se sentirem em uma interessante viagem no tempo. Aqui as principais atrações são as igrejas da Praça Minas Gerais. A igreja de São Francisco tem sua nave e sacristia com pinturas de autoria do mestre Ataíde
importante artista do barroco rococó. Já os púlpitos, em pedra-sabão, são de Aleijadinho. Ao lado dela temos a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que teve seu teto pintado originalmente pelo pintor barroco Francisco Xavier Carneiro, mas quando sua restauração já estava no fim, um incêndio fez com que as pinturas se perdessem para sempre. E por último visitamos a Câmara Municipal de Mariana, a mais antiga do estado. Fundada em 1711, a Câmara recebe turistas que têm o privilégio de conhecer a história da cidade. E finalmente vamos voltar para a primeira cidade histórica em que pusemos os pés, Ouro Preto. A antiga cidade de Vila Rica já foi palco da incansável Corrida do Ouro. Que lugar lindo, hein, gente? Enfim, estamos em Ouro Preto, hein, Mário? Depois de passar por Diamantina, Congonhas, São João del Rei e Tiradentes, estamos aí na praça principal de Ouro Preto. Essa praça chama Praça Tiradentes. Em homenagem a ele, né? Isso, Tiradentes, quando vivia aqui, ele fazia parte do grupo dos Inconfidentes. É verdade. Por isso, quando eles foram traídos pelo Joaquim Silveira dos Reis, Tiradentes, numa viagem sentido Rio de Janeiro, ele foi preso. E ficou preso lá no Rio de Janeiro de 1790, quando condenado, ele foi enforcado em 1792. Tiradentes era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier e foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Desde a proclamação da República, ele é considerado um herói nacional. Por isso, hoje, essa praça abriu aqui os casarios e nós temos um prédio que funcionava como cadeia e câmara, construído em 1784, que hoje é o Museu da Inconfidência. Esse museu ninguém pode deixar de ver. Isso é uma maravilha, está nos trazendo a história do Brasil de volta. Os Inconfidentes todos, o Tiradentes, foram pessoas incríveis e que deixaram para nós, tomara que encontre novos Tiradentes no Brasil, para que volte tudo a essa maravilha. Esse é um grande, sei lá, para mim, um grande nome de, teoricamente, um político, vamos dizer assim, brasileiro, foi Tiradentes, porque ele mexeu em tudo. O Museu da Inconfidência conta a história do Brasil, principalmente na época de sua independência. Ele é o símbolo mais forte da Praça Tiradentes. Está abrigado em um edifício do século XVIII e é o retrato da cidade de Ouro Preto. Em seu acervo, encontramos peças de arte, mobílias da época, roupas, objetos e muitos documentos que contam a história da Inconfidência, além de resgatarem o passado do estado de Minas Gerais. Os primeiros exploradores que vieram para o interior do país estavam atrás de lendas, como, por exemplo, montanhas recheadas de ouro. Por fim, a lenda virou verdade. O ouro foi a semente que fez nascer Minas Gerais. Nós vamos agora conhecer uma mina do Circuito do Ouro. E quem vai contar algumas histórias pra gente é o nosso guia Jefferson. Para terem noção, são mais de 3.000 minas iguais a esta espalhadas nessa parte de Minas do Circuito do Ouro. E, como estamos numa mina, toda mina tinha seu conjunto de escravos e toda mina tinha sua meta. E a meta no final do dia era manter o bucho cheio. À medida que apurava o ouro nas bateias, colocava no bucho, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a meta tinha de ser alcançada. E minha sinhazinha falava aqui, vem cá, sinhá, por favor. Esse é o bucho? É o bucho. Fala assim, sinhá. Fala assim, sinhá. Meus escravos. Meus escravos, entrem. Eu quero as minas. 20 gramas de ouro por dia. 20 gramas de ouro. Quem não der, tá roubado. Caramba, a senhora é má, hein? Vocês entenderam? E minha senhora falava assim, se as 20 gramas de ouro chegar, no final do dia, uma tigela de bambá. Agora vocês repitam assim, minha senhora, vamos lá. Minha senhora. Hoje é só. 10 gramas. 10 gramas. Por 10 gramas. Por 10 gramas.
desgrama. Pô, 10 gramas. Chama esse 10 gramas. Não pode 10 gramas, tem que ser 20. Então, se você chegasse às 10 gramas, você só ia ganhar meia tigela de bambá. O guia de meia tigela, o pedreiro de meia tigela, chama de desgramados de novo. Desgramados vocês, têm que trabalhar mais. E pra piorar a situação, Sinhá mandava eu, que era capitão, medir a água e o fubá. Se chegasse às 20 gramas, mais fubá e menos água, que virava o angu. Mas se chegasse a 10 gramas, mais água e menos fubá, aí chegava ao tal do mingau, que chamava de bamba. Cada um de vocês vai pegar um imã, por favor. Um imã? Um imã. Pode pegar. Ai, que legal, tá agarrado na parede. Olhe como ele se segura nas paredes. Quer dizer que é grande a concentração de minério de ferro. Nossa. Em torno de 62 a 68%. Ele prende na pedra, cara, com tudo, olha. Tá vendo? 1000 quilos de rocha, 18 gramas de ouro. Mas o ouro não é sangue e o sangue não corre nas veias. Então, naquele tempo, tinha de dar na veia. Sempre que achava o cristal, achava o grafite e o sedimento que o rio depositou há milhões de anos atrás, onde está mais concentrado o ouro, aqui eu acertei, aqui deu na veia. Olha só. Então tinha de dar Era assim que se sabia que tinha ouro, veia, né? era assim. Tanto inglês tinha aqui, que em certas minas, quando se perdia a veia, inglês fazia assim, todo mundo com uma mão na cadeira, a outra mão sobra e falem... Ah, mentira, que é desse que veio o ar. Olha lá, todo mundo. Uai. Perdeu uma ferramenta. Uai. A mina desmoronou. Uai. E o povo da região começa a imitar os ingleses falando. Uai. Uai. Uai, sou. Mas tá faltando sou, né? Tinha que chamar em inglês de Surney, Sir Washington, que o Sir não saía. Saía Sonei, sou Washington, o mineiro fala assim, sou José, sou João, Samaria, e nós fica assim, todo mundo, uai, sou. E os ingleses aí colocavam nome bonito no povo, que era Washington, Wellington. Obviamente que o que marca e o que faz a gente pensar é como os negros sofreram, né? Como esse povo... e não é só aqui, né? O Tô de Férias tem levado a gente para os 4 cantos do continente e em todos os cantos que a gente vai, a gente escuta essa palavra triste que é escravo, né? Bem, pessoal, o Tô de Férias especial nas cidades históricas de Minas Gerais chega ao fim. Um bom domingo para todos. Mas chegou a hora da gente ver a sua foto que você mandou com a hashtag Tô de Férias! Tô de Férias. Oferecimento CVC. Sempre com você.